Olá, meu irmão, minha irmã, boa tarde, tudo bem? Espero em Deus que vá bem e que a graça salvadora de Jesus seja a tua esperança e a minha esperança. Meus queridos, estamos chegando ao final de mais um dia e estamos sendo agradecidos a Deus por tudo o que Ele fez, está fazendo e fará a cada um de nós. Tão somente ser forte e corajoso. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Portanto, seja forte e corajoso. Meus queridos, a meditação de hoje, a qual nós iremos ler, o texto bíblico está em 1 Reis, capítulo 17, verso 17, que diz assim: depois disto, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu gravemente e morreu. Observem que havia acontecido algo anteriormente, porque o texto diz assim: depois disto. Disto o quê? O texto está dentro de um contexto que fala de Elias e a viúva de Sarepta. Sabemos nós que Jesus Cristo, Deus, o Todo-Poderoso, ele mandou Elias para o deserto e lá no deserto de Querite, onde ele estava, o rio secou, o riacho secou, ele era alimentado pelos corvos, e agora Deus diz: Elias, vai para Sarepta. E ele obedeceu e foi. O mesmo Deus que o mandou para o deserto de Querite, agora o manda para Sarepta. E lá, nós sabemos que, no contexto, a viúva só tinha um pouco de azeite na panela, um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija para fazer um pão. E aí chega Elias. E Elias pede para que a viúva faça o pão para ele e depois faça o pão para ela e para o seu filho. E nós vemos aí que ela creu no profeta, acreditou na palavra do profeta e ela fez o pão. A última gota do azeite da botija, ela botou na panela. O último bocado de farinha, ela botou também para fazer o pão. Fez o pão, deu para Elias. E depois que Elias comeu e saciou a sua fome, Elias disse: agora vai e faze para ti e para teu filho. E nós conhecemos a história, que não faltou mais azeite na botija, não é? Que não faltou mais farinha na panela. E o contexto da nossa meditação de hoje é a continuidade disso. E diz assim: depois disto, depois do milagre que aconteceu na vida da viúva, que Elias multiplicou o seu azeite, multiplicou a sua farinha, depois disto, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu gravemente e morreu. E aí? O que era que você faria? O profeta ali na sua casa, Deus, através do profeta, opera um milagre tremendo na vida daquela mulher. Não iria mais faltar farinha e azeite. Então ela teria o sustento dado por Deus para a sua vida e para a vida de seu filho, mas o filho adoece gravemente e morre. A viúva de Sarepta viveu nos dias do profeta Elias, já sabemos. Também foi atingida por uma longa seca
que castigou todo Israel, seca também profetizada por Elias, né? Que ele disse diante de Acabe que não choveria por 3 anos em Israel. Estaria fadada à morte, a viúva, e se o profeta não fosse enviado à sua casa. Depois que Elias passou pela escola do deserto, sendo sustentado milagrosamente por Deus, foi enviado a Sarepta, onde essa viúva deveria sustentá-lo. Só que quando Elias chegou à sua casa, a mulher estava morrendo de fome. Sua última refeição seria preparada e depois a morte seria sua recompensa. Deus fez um milagre em sua casa e multiplicou a farinha na panela e o azeite na botija. O Deus da provisão milagrosamente sustentou essa viúva e o seu único filho em tempos de calamidades. Mas, na mesma casa, na casa da viúva, em que aconteceu o milagre da multiplicação, também ocorreu uma tragédia. O filho único dessa viúva morreu e ela colocou a culpa em quem? Em Elias, no profeta. O profeta, em vez de se defender dessa injustiça e dessa injusta acusação, tomou o menino morto em seus braços, levou-o ao quarto, trancou a porta e ali desabotoou a sua alma numa ardente súplica. Elias pediu nada menos que a ressurreição do menino. Deus operou o milagre e trouxe sua vida de volta. Elias devolveu o menino à sua mãe, que exclamou: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aquela viúva estrangeira experimentou 2 milagres em sua família: o milagre do sustento e o milagre da vida. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus, ele disse por ocasião da sua ida ao céu, nosso Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a palavra de Cristo, de Deus para mim e para você. E o Espírito Santo, ele toca em nossa mente e em nosso coração para que nós creiamos na palavra de Deus, porque ele mesmo, Deus, nos diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Mas ele convida a mim e a você para que creiamos nesta palavra, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vemos aqui no contexto da história da viúva de Sarepta e do profeta Elias, um homem de Deus, que se coloca à disposição de Deus para que a sua obra seja realizada. Queridos, Cristo Jesus quer fazer conosco o mesmo que fez no passado com seus servos, os profetas, porque estamos às margens da Canaã celestial. E ele quer salvar o sincero, o fiel, o obediente. Mas ele precisa que eu vá à casa das pessoas para despertar nas pessoas o interesse pela palavra de Deus. E aonde Elias estava era na casa de uma mulher estrangeira, que não conhecia Deus e não sabia sobre Deus. Mas ela acreditou, creu e disse: agora sei que és um homem de Deus.
Como que ele foi conhecido como um homem de Deus? Pelas suas ações. No momento difícil, aonde ele fora acusado da morte do menino, ele toma o menino em seus braços, leva para o quarto, fecha a porta e ora. Cristo Jesus, amigo e amiga, diz assim para mim e para você. Quando você tiver um problema que você não possa resolver, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto. Porque o Deus que te vê e te ouve em secreto te responderá. E eu creio, amigo, irmão, que Jesus Cristo, ele pode fazer um milagre na tua vida. Você que está passando por uma dificuldade, que você não tem como resolver, vá a Jesus, vá agora, vá, entre no seu quarto e abra a sua alma a Cristo Jesus, que ele ouve, mas vá com sinceridade, vá com o desejo de servir ao Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar, e invoque o seu nome enquanto ele está perto de nós. Seja sincero e seja fiel com Deus, que ele perdoa as tuas iniquidades, sara as tuas feridas e te conduz para as mansões celestiais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, levante o teu rosto e te dê a paz. É o desejo do meu coração para o seu coração e da minha família para a sua família. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos provenientes de ti e das tuas mãos. Pai de amor, infinita graça, aumenta a nossa fé, porque nossa fé, Senhor Jesus, muitas vezes é pequena demais para receber grandes bênçãos. Ajuda-nos para que a nossa fé em ti seja maior do que os nossos problemas. Senhor Jesus, ajuda-nos a confiar em ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. É isso que eu te peço, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para você, para sua família, em nome de Jesus. Amém.